ótimo domingo! Que bom que estamos juntos. Eu sempre valorizo esse nosso momento de estarmos juntos, começando o domingo. Aqui já não é tão começando, mas que a gente já está e assim a gente começa a nossa semana, tá? Hoje nós vamos seguir a nossa aula que a gente fala da transmissão da Torá. Como é que ela foi feita de geração em geração, óbvio que dentro de certos limites, tá, de tempo, etc. Mas na aula passada nós chegamos na época que a gente chamou dos Rishonim, os sábios chamados de primeiros sábios. Eles são primeiros, mas a gente falou que tem muitos antes, se você lembra que a gente falou desde, a gente trouxe Moshe, recebeu a Torá do Monte Sinai, né, de Deus, e depois transmitiu a Yoshua, aí a gente falou a época dos gênios, a gente falou a época da Mishnah, a gente falou a época da Gemara, depois a gente falou da época dos Geonim, tá, dos gênios, a época dos Rishonim. Finalmente chegamos à época dos Aharonim, os últimos sábios. Essa época, ela começa, tem um pouco de discussão entre os sábios, mas vamos falar que cerca do século XVI, tá? O ano de 1500 e pouquinho é considerado um grande marco do começo da época dos Aharonim, dos últimos sábios, tá? E tem gente ainda que divide essa época em Aharonim, os últimos sábios, e Aharonei Aharonim, e os últimos dos últimos, tá? Por que essa divisão? Porque a gente fala que cada uma dessas épocas é um nível de Torá diferenciado da outra. Tá? Diferenciado não só em quantidade de conhecimento que eles tinham, mas na qualidade de conhecimento que eles tinham. Tá? O nível espiritual ainda também era muito maior. Se eu posso falar para vocês de uma forma, até usando um exemplo místico para exemplificar, existiam muito mais sábios que tinham inspiração divina, que não é profecia, mas é algo que lembra, tá, em níveis muito elevados em gerações passadas do que nas gerações que vão chegando até agora. E mesmo se eu comparo sábios de 300 anos atrás com sábios de 100 anos atrás, a diferença já é muito grande. Apesar de que os sábios de 100 anos atrás, a gente já não consegue também entender a grandeza deles, tá? Se eu pego para vocês o próprio Rav Kook, eu estou usando isso aqui como exemplo e a gente vai tocar, só para vocês entenderem do que eu estou falando quando a gente fala de grandeza de um sábio, tá? Vamos usar um sábio que foi o primeiro rabino chefe de Israel, até antes, ele não estava na independência de Israel, ele faleceu em 1935, mas o Rav Kook, tá? Rav Avraham Yitzhak Cohen Kook, que foi gigante de Torá, ele, olha só, falecido na década de 30, tá? Então a gente está falando de 90 anos atrás, não é tanto tempo assim. O Rav Kook, ele estudava Torá 18 horas por dia de estudo de Torá. 18 horas por dia quase ininterruptos, sobrando 6 horas para reza, para comer, para dormir e outras necessidades. Para vocês, se vocês querem saber mais, cada uma das rezas dele durava 1 hora. Chegamos a 21 horas de trabalho divino. Sobraram no dia 3 horas. 3 horas para dormir, 3 horas para comer, 3 horas para tudo. Para você ter uma ideia. Aí você fala, mas como é que esse homem vivia? Tá? E não é à toa que ele era um mestre de toda a Torá. E isso a gente fala do Rav Kook de 90 anos atrás. Eu estou te falando que é comparado com a época dos Aharonim, tá? Com a época dos Rishonim, já não dá para comparar. Ou mesmo a época do Rav Kook, com a época de sábios de 200 anos ou 300 anos antes dele, já não dá para comparar. Aí você fala, então como é que a gente nem entende? É importante saber disso. Quando a gente está falando dos sábios judaicos, a gente está falando realmente, são
gênios fenomenais. Se você me pergunta, a gente tem isso até hoje? Tá? E a resposta é que sim. A gente tem gênios até o dia de hoje. Eu tive aula com um rabino que ele sabe todas as páginas do Talmud de memória. Ele sabe todo o Rashi de memória, todo o Tosfot de memória. Se você se lembra, na nossa aula do Gerishonim eu expliquei o que é. Ele sabe todo o Maimônides de memória. Página por página. É impressionante. Eu não vou dar 1 milhão de mais exemplos, talvez um só, mas a gente tem o Rav Steinsaltz na nossa geração, que além de saber, ter estudado toda a Torá e saber ela toda, contando a Kabbalah, contando a Hassidut, ele é PhD em física, em matemática, um milhão de coisas. A revista Time dos Estados Unidos, quando entrevistou ele, falou: um sábio como esse aparece no mundo uma vez a cada 1000 anos. A gente fala, não é verdade. Cada geração tem. Eu não estou menosprezando, muito pelo contrário. Só para você entender o tamanho da genialidade dele, e assim a Torá é transmitida, através desses sábios. Então, voltando, isso aqui foi uma introdução para a gente entender por que a gente está falando da época da Mishnah, da época da Gemara, da época do Gerishonim e finalmente chegando na época dos Acharonim. Eu falei para você que essa época, ela é marcada no século XVI, os anos 1500, tá? Um dos motivos principais é porque na primeira metade do século XVI, apareceu um gigante, um rabino muito grande, que ainda teve contato com os Rishonim, sábios, dos últimos, ele está exatamente na fronteira entre os sábios Rishonim e os sábios Acharonim, que foi o Rabi Yosef Karo. Tá? Rabi Yosef Karo, um gigante da Torá, um gigante cabalista, tá? Ele chegou a viver no Egito, chegou a viver na Turquia e terminou na terra de Israel, na cidade de Tzfat Safed, em português. O que aconteceu de tão importante? Se você se lembra, eu falei que cada época ela é marcada, ela tem um final ou começo de algo que demonstra que a gente está numa nova época. Aqui, o grande livro de transição que foi escrito foi o Shulchan Aruch. Em português, a mesa posta. Uau! Que nome estranho para um livro. Que livro é esse? Então vamos lá, vamos tentar entender. Tá? Só mais uma coisinha eu queria falar para alguma coisa histórica que é importante você entender. Tem alguns fatos que acontecem no mundo ou no final da época dos Rishonim, exatamente nessa transição. Tá? A gente tem a peste negra, que matou, pior do que o coronavírus, matou milhões de pessoas no mundo todo, tá? Então, aqui também houve pessoas que saíram de um lugar para o outro, tá? Então, existiu esse sofrimento, as pessoas não saíam de casa com medo de pegar a peste e assim por diante. Então, a gente começa a ver um movimento também que isso dificulta o estudo, sem dúvida, né? Dificulta também o sustento. Número 2, a gente teve a Inquisição. A Inquisição que obrigou judeus, muitos foram mortos, assassinados, tá? Queimados vivos e assim por diante, por não aceitar a outra fé que não a judaica. Muitos foram obrigados a emigrar dos seus países para fugir da perseguição, e os católicos nessa época estavam ligados nisso, tanto que existiam judeus marranos que nessa época eles não conseguiram fugir, não querem abandonar sua fé, então do lado de fora eles parecem que não são judeus, dentro das suas casas eles cumprem o judaísmo fielmente, tá? E tudo isso para não serem levados à fogueira. Mas então a igreja nessa época tanto assassinou esses judeus que
permaneceram lá. Muitos, eles foram expulsos, a gente sabe, da Espanha, de Portugal, mas a igreja também fez a Inquisição, né, buscando os hereges, de acordo com a igreja, em grandes partes do mundo. Então, o que acontece no mundo judaico, além desse genocídio, também acontece que mais dispersão do que já existia, tá? Quer dizer, nessa época, até é a primeira época que a gente sabe que vão ter judeus no Brasil. O judaísmo chega no Brasil por conta da Inquisição, por conta dessa calamidade. Então vem judeus, cristãos novos, como se chamavam, e muitos que nem queriam esse nome, queriam assumir o seu nome de judeu, tá? Eram discriminados, mas não abriam mão da sua fé. Então, em países como o Brasil, da América do Sul, também chegou o judaísmo. Nos Estados Unidos, não só por conta da Inquisição, outros movimentos. O que eu quero falar? Que a gente está num movimento histórico. Lembra que eu falei, na época do Rishonim, mesmo antes disso, os judeus começaram a se dispersar muito mais pela Europa, Ásia e norte africano. Agora é muito mais. Agora, nessa época, a dispersão vai chegar também a países muito mais longínquos, tá? Como o Brasil, né? Se a gente pensa em termos, ainda mais naquela época, que não era pegar um avião e passar 10 horas no avião, era barco e era perigoso, e estavam descobrindo a América. E a gente sabe que muitas das pessoas que estavam nesses barcos, alguns dizem até mesmo os próprios descobridores, como Cristóvão Colombo, etc., dizem que eles eram judeus. Existem algumas provas, mas não é nosso tema aqui. Então, o judaísmo agora ele está espalhado pelo mundo todo. Tá? Óbvio que ele ainda está muito mais concentrado na Europa, na Ásia, mas e isso vai ter uma influência no que a gente vai perceber isso. Tá? Então essa é a primeira coisa. Especialmente a Inquisição faz uma nova transformação no mundo todo e no mundo judaico especificamente. Tá? Essa dispersão maior. Tá? Se você já bota a cabeça para funcionar, quer dizer que vão ter grandes rabinos que vão fundar novas comunidades em lugares mais distantes, tá? Levando a tradição daquele lugar que ele estava. Tá? E ele vai se tornar o grande rabino daquela comunidade e eles vão ter contato com as comunidades em volta. Tá? E isso vai ter uma diferença muito grande, como a gente vai ver no mundo da lei judaica. Muito bem. A outra grande transformação que o mundo passou foi a internet. Não foi a internet, estou brincando. Nessa época, qual foi? Foi a invenção da imprensa, né? De poder imprimir os livros, a gráfica. Tá? A partir de agora, então, os livros que antes, livros muito grandes, eram escritos à mão, então o custo era muito grande, o papel, né, era o couro, o pergaminho era muito caro. De repente, existem máquinas que fazem esse trabalho, então existe a chance da proliferação do conhecimento de uma forma anteriormente nunca vista. Porque agora os livros estão começando a se tornar acessíveis não só a um pequeno grupo de pessoas, não só pessoas muito ricas que às vezes vão fazer o favor de emprestar, tá? Então, se a gente está numa época, a gente contou que na época do Rishonim ainda se estudava muita Torá oral, oralmente, apesar de já existirem livros. Aqui a gente tem uma queda de nível, a necessidade de livros, e a divina providência fez, tá? A gente não acredita em coincidência, que agora os livros são impressos, e eu vou te falar que no mundo judaico, o maior advento disso, a maior diferença que existiu nessa época, você sabe qual foi? Foi a impressão
do Talmud. E esse Talmud ele foi impresso de uma forma que até hoje a gente guarda a mesma forma da página, com o Talmud do meio, o Rashi de um lado, os sábios Tosafot do outro, tá? E ainda alguns acréscimos pequenos. E agora o Talmud ele é imprimido, muito mais pessoas têm acesso a ele. Eu não vou falar que ele era barato como hoje, mas existem muito mais pessoas têm esse acesso, muitos mais rabinos podem dar aula através dele, emprestar e assim por diante. Então tem a descoberta da invenção da imprensa, da gráfica, faz um boom de conhecimento judaico. Faz a permissão de novos livros agora serem escritos e difundidos. Não só agora os livros, antes a gente tinha livros, os sábios escreviam, Maimônides escreveu na com a pena dele, mas agora é muito mais fácil, tá? Não é fácil como hoje, mas foi uma mudança radical. Dentro desses todos os contextos que eu falei, surge o Rav Yosef Karo. E ele se coloca com uma missão espetacular, que tem totalmente conectada com a época dos Rishonim. A gente contou a dificuldade de aprender a lei judaica diretamente do Talmud. E a gente contou como o sábio Rabbi Yaakov Ben Asher, ele foi o precursor da organização da lei judaica. Eu estou falando depois do Maimônides. O Maimônides dividiu em 14 tomos. Ele fez a divisão em 4 grandes tomos. E o Rav Yosef Karo, a gente falou que o Rabbi Yaakov Ben Asher, ele falou, eu vou pegar as 3 gigantes da época dos Rishonim e, de acordo com a opinião deles, vou dizer qual a lei, no final das contas. Os grandes sábios eram Maimônides, o Rambam, o pai dele, Rabbeinu Asher, e o Rabbi Yitzhak Alfasi. Vem o Shulchan Aruch, vem o Rav Yosef Karo e fala, a obra dele é fantástica, porém, eu preciso, não tem como não colocar outros sábios na conta. Não tem como não colocar o Nachmanides, o Ramban na conta. Não tem como não botar o Rashi na conta, o Tosfot na conta, o Rashba na conta e assim por diante. Então o que ele faz? O primeiro, não é o primeiro único, tá? Mas eu estou falando a nível de Halachá, que vai importar mais pra gente. Ele faz um trabalho que até hoje eu, como rabino, estudei o livro dele profundamente. Um livro chamado Beit Yosef, antes do Shulchan Aruch, que é um livro, olha só o que ele faz. Ele pega todas as leis judaicas, todas as leis relevantes até o dia de hoje, a gente falou, não as que tem a ver com o Beit HaMikdash, que infelizmente a gente ainda não tem. E ele mostra quais as fontes onde aparece essa lei no Talmud. Depois ele traz a explicação do Talmud. Depois ele traz as opiniões dos sábios Rishonim. E finalmente, quando ele traz isso, ele não termina para falar, então a Halachá, a lei é assim. Não. Por que não? Já dá para sentir, quando você estuda esse livro Beit Yosef, é um livro complexo, você já entende para onde ele está levando, tá? Qual a lógica de tudo que ele escreveu. É tudo muito didático, é muito organizado, é muito legal. Então a gente já entende, mas ele falou, eu sei que esse livro é muito complexo, então como esse livro é complexo, eu vou te dar a Halachá de mão beijada. Como se chama de mão beijada? Eu vou te botar a mesa posta. O Shulchan Aruch! Exatamente, chegamos no grande livro de Halachá, que ele é o quê? Ele é o livro, em hebraico fala Tachles. Tachles é direct to the point. Vamos direto ao ponto. Então ele aqui, ele vai falar lei,
ele vai dividir. Então, vamos botar a ordem só para você ficar claro. O Shulchan Aruch, como a gente explicou, ele vai ser dividido de acordo com a ordem que fez o Rabbi Yaakov Ben Asher. 4 tomos, tá? O tomo que fala das leis diárias, mas quando a gente fala diárias, quer dizer, as leis do cotidiano, desde as leis diárias até as leis do Shabat e as festividades. Depois isso vai ser um tomo chamado Orach Chaim. Orach Chaim, o caminho da vida. Então ele vai tratar das leis do tzitzit, das leis do tefilin, vai tratar das leis das rezas, vai tratar as leis dos alimentos que a gente come todo dia, as leis do Shabat, as leis de Pesach e assim por diante. Ele fechou. Depois ele vai pegar e vai fazer as leis que é relacionadas a homens e mulheres, a parte chama Even Haezer, a pedra da ajuda, porque a mulher é chamada, né, a sócia do homem no lar. O homem talvez é o sócio dela, mas então ele vai pegar as leis de casamento, de divórcio e um monte de outros temas e vai escrever as leis sobre esse tomo. Ele vai pegar as leis monetárias, Roshen Mishpat, e tudo que tem a ver, aluguel, compra, venda e etc. E finalmente, o último, não é o último, não tem último, tá? Não tem ordem no Shulchan Aruch. Você pode pegar qualquer parte. E tem as leis, o tomo que se chama Yoredea, que ele vai pegar as leis de kashrut, as leis de luto, as leis de visita a um enfermo, as leis de conversão, leis também de juros que estão aqui. A gente tocou já um pouquinho nesse tema. Então, o que ele faz? O Shulchan Aruch, ele pega... Então, se ele vai pegar as leis... vamos falar as leis de kasher. Ele vai pegar a organização que fez o Rabbi Yaakov Ben Asher sobre as leis de kasher, ele vai pegar os mesmos capítulos e aqui ele vai desenvolver da forma dele. Então ele vai pegar, se o tema é animais kasher, então ele vai falar, um animal kasher precisa desse sinal, desse sinal, desse sinal, e ele vai falar direto. Como eu falei, sem mostrar fonte, ele vai te dar a lei nua e crua, facilitando, porque ele sabia que estava difícil para o povo, ele sabia a dificuldade que muitas pessoas iam ter de estudar, ele sabe que os sábios vão estudar o Talmud todo, vão estudar os comentaristas, os Rishonim, vão até estudar o livro dele, Beit Yosef, mas o povo precisa saber a lei, ela tem que estar acessível. Agora a gente também pode imprimir esse livro, pode chegar a toda a sinagoga, não vou falar cada casa, porque ainda era caro. Não era caro como manuscrito, mas ainda tinha essa dificuldade. Mas então pode chegar agora a cada comunidade, alguns livros por comunidade, fantástico. Na sinagoga a pessoa pode ir lá consultar. Então eu vou botar para você a mesa posta. Uma obra fenomenal.